Salve, salve, meus queridos, bom dia! Bom dia a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno manhã. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Está iniciando mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo. Eu que estava com muita saudade de todos vocês, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente não se vê desde quando? Pera, deixa eu ver. Pera, sábado? Opa, vamos outro dia, né, galera? A gente estava com vocês lá substituindo a nossa querida professora Amanda, tá? Essa semana acredito que ela vai estar de volta com vocês, tá bom? Sei que vocês estão morrendo de saudade dela, tá? Então logo mais ela vai estar aqui com vocês novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Fiquei mais pertinho de vocês. Deu nem para sentir tanta falta, mas senti no domingo, tá? Que eu gosto muito dessa participação de vocês. Érica, na nossa turma da manhã. Bom dia, Érica. Como é que você tá? Bom giorno, Érica. Érica, nossa aluna poliglota. A Adriana Souza também está presente aqui. Bom dia, Adriana. Cadê os meus outros alunos? Cadê nossas turmas aqui do nosso IPTV? Tem como ver aqui o nosso chat do IPTV? As turmas que estão online. Estou vendo aqui que comentou de manhãzinha cedo Pajeú do Piauí. Felipe no nosso chat do YouTube. Bom dia, meu querido. Bom, quem são as turmas que estão aqui ligados? Pajeú, São Francisco do Piauí e Canavieiras. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Tá? Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai iniciar mais uma aula do Meu Pequeno Mundo. Galera, como vocês sabem, agora nesse mês de setembro, a gente está conversando com vocês sobre ciência dos materiais, tá? E a gente está trabalhando com vocês, já falamos com vocês sobre a estrutura dos materiais, as propriedades químicas e físicas, a importância desse estudo para o quê? Para o nosso dia a dia. Como é que é escolhido o material para compor uma embalagem, tá? É feita de um material durável, é feita de um material reciclável, é feita de um material que pode ser que pode solucionar um problema social. A gente teve aulas desse mês para conversar com bastante foco na reciclagem, por exemplo, certo? Na aula de hoje, a gente vai focar um pouquinho dentro da aplicabilidade, tá, desse estudo dos materiais, dentro da perspectiva das nanoestruturas. Tá? Na semana passada, a gente conversou sobre essa estrutura a nível nanométrico, né, nanômetros. Tá? E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a utilização dela, não só para arquitetura, não só para a computação, que foram os temas, que foram os exemplos que a gente deu semana passada, como a gente também vai entrar agora, se enveredar um pouquinho sobre aspectos da nanoestrutura, nanopartículas, que podem ser aplicadas e utilizadas na medicina, tá? Na ecologia, tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre essas novidades que já fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem sabe o que faz, mas tá. Objetivos da nossa aula de hoje: relacionar a nanoestrutura e a biotecnologia e refletir sobre potencialidades da biotecnologia, exercitar questões que abordem nanoestruturas e biotecnologia, tá? E, visitinha no Instituto Federal, tá? Só confirma, foi localizado, não foi? Beleza. Só que essa visitinha a gente vai deixar para o fim da aula. Tá bom? Beleza? Então, quando chegar mais pertinho do fim da aula, a gente vai lá no Instituto Federal, tá? Conhecer uma outra aplicação, tá? A gente já fez essa visita para conversar de um modo geral, né, com o programa de pós-graduação em Engenharia dos Materiais. E agora a gente vai conversar com vocês sobre esse foco ligado aí à nanotecnologia. O que eles lá estão fazendo para trabalhar com nanopartícula, tá? Beleza? Galera, como a gente já conversou na semana passada, tá? A biotecnologia é uma ligação direta entre o conhecimento gerado aí pela biologia, tá? E aí por todos os ramos, tá? Que estão envolvidos com a biologia, medicina também,
tá? É um campo ligado aí à biologia, genética, evolução, biologia molecular e os campos ligados às ciências tecnológicas, tá? E aí a gente entra robótica, computação, a composição, a ciência dos materiais e, claro, por que não, a nanotecnologia. Opa! A nanotecnologia, tá? Então, a biotecnologia é esse encontro, tá? De conhecimentos do campo biológico, tá? Dos seres vivos, tá? Todos os seres vivos, incluindo o ser humano, e os produtos tecnológicos, os processos tecnológicos, as ferramentas tecnológicas que a gente desenvolve. No campo da classificação da biotecnologia propriamente, a gente teria algumas linhas, tá? Da biotecnologia. São essas linhas da biotecnologia. Vamos nós, tá? A biotecnologia verde, tá? Que está ligado aqui à aplicação da biotecnologia, tá? Ligada à agricultura, especialmente criação de sementes e plantas geneticamente modificadas, tá? Esse tipo de produção tem o intuito de fabricar plantações mais resistentes a pragas. Eu acho que eu até dei o exemplo para vocês nessa semana, lá na aula da professora Amanda, sobre a possibilidade de vocês, por exemplo, assistirem um filme lá, Jurassic World. O último, ele fala justamente sobre isso, né? Modificar sementes de plantas para resistir a uma determinada praga, tá? Hoje a gente tem isso? Tem, tá? A gente tem sim. Tá? Então, qual é a vantagem disso? Por exemplo, diminui custos do agricultor. Tá? Eu não preciso ficar aplicando inseticidas se aquela planta é geneticamente modificada, ela consegue ser resistente a um determinado patógeno, certo? Gerando menos prejuízos. Tá? Ela pode ser resistente também a um determinado perfil climático. Tá? Eu já até comentei com vocês em outras aulas, tá? Especialmente lá nas aulas de plantas, aqui no meu pequeno mundo, que existem estratégias que as plantas tornem elas mais resistentes ao estresse hídrico. Porque planta se estressa. Sabia? Pois é, menino. Planta se estressa, que dirá a gente, né? Quando é que a planta se estressa, galera? Quando ela sai das condições ideais de sobrevivência. Por exemplo, se chove demais, se chove pouco, tá? Se tem muita luz do sol, se tem pouca luz do sol. Nas nossas casas, por exemplo, as nossas plantas de jardim, tem umas plantas que podem ficar dentro de casa e tem planta que precisa ficar lá dentro do sol, aquele sol escaldante. Cacto, por exemplo, tu vai botar dentro de casa? Talvez não funcione tão bem. Ela precisa de um sol mais forte. Aquela rosa do deserto, a planta que está na moda agora, por exemplo, ela precisa de muito sol. Ela precisa de muita água também, mas não adianta ficar botando água todo dia só um pouquinho, porque isso vai deixar aquele solo muito mais úmido e apodrecer. Então, excesso de água, boto água todo dia só um pouquinho, tá? Ou é melhor regar bem só uma vez na semana. É melhor que você faça nessa segunda proposição, tá? Regar bem só uma vez na semana, tá? Deixa aquele solo secar mais naquele sol, tá? Porque se deixar aquele solo muito úmido, apodrece, tá? Aquela planta ela não tem adaptação para sobreviver em um ambiente muito úmido, beleza? E isso é biotecnologia verde, tá? Eu entender quais são os processos e criar sementes geneticamente modificadas para gerar sobrevivências, né? Resistência dessas plantas àquele ambiente. A biotecnologia vermelha é utilizada na saúde para desenvolvimento de novos tratamentos ou remédios. Manipulações genéticas podem ajudar no diagnóstico de doenças ou de processos de cura. A gente conversou com vocês lá na aula de biologia, por exemplo, para falar sobre a produção da insulina, tá? Que hoje ela é feita de que forma? Coloca aqui para mim.
E isso é porque as aulas estão conectadas. Eu não sabia que eu ia substituir a professora Amanda. Eu juro para vocês que quando eu planejei essa aula, eu só encaixei as temáticas, né? Eu não imaginava que eu iria substituir. Então, queira ou não, a fala fica parecida, tá? Quando a gente cria um planejamento das aulas, a gente tenta conversar os conteúdos com os nossos colegas, tá? Para que a gente possa dar essa sintonia, para que você possa fazer sozinho essas conexões. Ah, o professor de português falou sobre isso, o professor de inglês falou sobre aquilo, o professor de biologia falou sobre isso, tá? A gente falou sobre a produção de insulina. Como é que hoje é feito? Olha lá, hoje a Erika já respondeu. Hoje, insulina, que é um hormônio para controlar a taxa de açúcar do sangue, hoje, quando a gente é produzido, na verdade, pelo pâncreas, tá? Continua sendo produzido pelo pâncreas da gente. Só que, para quem precisa tomar ele como medicamento, aí sim, esse medicamento, a insulina comercializada para a gente, ela é produzida por bactérias geneticamente modificadas. É um sistema biológico, não é químico, tá? Temos a biotecnologia azul, que é o quê? Que é utilizada na busca de recursos biológicos marinhos, como procura de moléculas em algas para tratamento de doenças, tá? Hoje está falando muito sobre a produção de algas, porque algumas algas produzem alguns compostos que são polímeros, tá? Tem algumas moléculas que algas produzem que são polímeros, mas são polímeros biodegradáveis, tá? Então tem algumas, hoje se fala muito na produção de polímeros a partir dessas algas para substituir garrafas plásticas, como garrafa PET. Ainda não está 100% consolidado, tá? Mas logo mais a gente vai começar a ver aqui algumas alternativas, tá? Porque o PET, né, ele é um plástico, é derivado do petróleo, tá? Então é um recurso não renovável. As algas provavelmente vai gerar esse polímero de forma mais como se fosse um recurso renovável. Tem mais vantagens para a gente. Mas muitos produtos de algas, por exemplo, eles são aplicados aqui, são aplicados, por exemplo, em alguns cosméticos nossos, maquiagem, cremes, né, anti-idade, pastas dentais, por exemplo. Então, eles conseguem extrair alguns subprodutos que podem ser aplicados, tá? A gente tem a biotecnologia branca, que é aplicada em procedimentos industriais, inclusive na criação de substâncias que liberam menos poluentes na natureza, tá? Como, por exemplo, enzimas catalisadoras de produtos químicos, e temos a biotecnologia laranja, que é aplicada no campo da informação. São elaborados conteúdos educacionais para todos os setores da sociedade. Só fechando aqui biotecnologia azul, um exemplo que normalmente é muito citado é o caso de bactérias que conseguem consumir petróleo, tá? Então, caso de poluição, eu aplico algumas bactérias, elas consomem só o petróleo, tá? No caso de contaminação de petróleo no mar, por exemplo. Beleza? Então, são campos, né? São saídas diferentes. Algumas biotecnologias ainda são um campo ainda a se pensar, a se trabalhar, a se estudar, certo? Dentro desse processo. Tá bom? Tá, beleza. Eu vou chamar a atenção para vocês de alguns pontos. A gente até conversou sobre esses, tá? Então eu vou dar uma passada um pouquinho mais rápido, tá? Porque a gente até conversou com vocês sobre esse tema na aula de biologia, tá? Alguns pontos ligados à biotecnologia na saúde. Chamam-se a atenção aqui para a gente o surgimento das vacinas e dos soros, tá? Lá na aula de biologia eu expliquei bem direitinho como é que funciona a vacina e o soro. A vacina, eu tenho um antígeno, tá? É um pedacinho do meu agente biológico que causa a doença, e o meu corpo aprende a reconhecer esse antígeno produzindo esse anticorpo. Lembra aí que anticorpo é uma proteína, tá? Beleza. Então, temos essa classificação, tá? Que é por curiosidade para vocês, tá bom?
Outro ponto aqui é que o soro, tá? Aqui é a fabricação da vacina ainda, mas que o soro, o que que acontece? A gente pede, por exemplo, para um outro animal produzir o anticorpo e a gente vai consumir diretamente o anticorpo daquele animal, caso, por exemplo, a gente seja picado, por exemplo, por uma serpente, por um escorpião. Qual é o outro exemplo? Uma mordida de um cachorro, por exemplo, que eu não sei a procedência daquele cachorro, se ele é ou não, foi ou não vacinado. Aí você precisa tomar um soro, né, antiofídico, antirrábico, tá? Com já aquele anticorpo pronto, tá? Um campo que tem desenvolvido bastante para a gente é o da clonagem, tá? E eu acredito que, salvo engano, que a gente tem alguns exemplos novos de clonagens dos últimos anos, tá? No Brasil, a gente tem o principal exemplo é o da bezerra, tá? Normalmente, quando se fala de clonagem, a gente fala da ovelha, né? Da clonagem da ovelha, a ovelha Dolly, que, salvo engano, foi em 1996. A gente tem um exemplo de 2001, 2002, eu não sei exatamente qual foi o ano, que a gente teve a ovelha Vitória, né? A ovelha não, a bezerra Vitória. Tá? Foi uma bezerra que foi clonada aqui no Brasil. Por que se clona? Por que a gente quer clonar? Tá? Normalmente a gente vai gerar clonagem, galera, porque a gente tem um perfil que a gente gosta muito. É uma bezerra que vai se desenvolver, vai ser uma vaca que vai produzir muito leite, com qualidade muito boa. Tá? Ou não, é uma ovelha que vai produzir um pelo, uma lã de grande qualidade. Tá? Então, tem esse propósito. O que consiste no processo da clonagem, galera? Então, a clonagem, basicamente, a gente vai ter um indivíduo do nosso interesse, tá? Então, um indivíduo de grande interesse, normalmente é esse interesse que eu estou riscando aqui na sequência para vocês. Valor, tá? Econômico, infelizmente, tá? Ou felizmente, eu não sei, na minha perspectiva seria infelizmente, tá? Esse grande valor é um perfil econômico, tá? Então, por exemplo, produz uma lã de grande qualidade, certo? Então, o que eu vou tirar dela, tá? Célula de uma glândula mamária é aquela célula que a gente chama assim, ó, célula somática. Agora eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho, porque eu sei que vocês se confundem um pouquinho com esses termos, tá? O que é uma célula somática? Tá? É aquela célula do meu corpo geral. Qualquer célula do meu corpo. É a do músculo, pode ser a do pulmão, do coração, tá? A única que não pode ser é a célula da hemácia. Por quê? Porque a célula da hemácia não tem núcleo. Ok? Beleza? Célula somática é a célula do corpo em geral. São todas as células menos as células gaméticas. Tá? Beleza. O que eu quero dessa célula? Eu quero mitocôndria? Não, eu quero o material genético. Eu quero da célula somática o material genético. Eu quero o núcleo dela, certo? Eu quero o DNA dela. Na ovelha, assim como no ser humano, por exemplo, essas células somáticas, elas são conhecidas como células diploides. Tá? Não é todo organismo vivo, mas a grande maioria dos animais é assim. Diploides a gente representa lá com os dois N, para quem está ligado nas aulas de biologia com a professora Amanda. Ela já teve aula para falar sobre divisão celular, para falar sobre mitose, meiose, por exemplo. Tá? Então, resgata esses conteúdos para vocês. Tá? Esse 2N aí representa o quê, professor? Representa que essas células têm dois conjuntos de cromossomos. N é o número de cromossomos que tem em cada conjunto. No ser humano, por exemplo, N é igual a 23, tá? Então, a gente tem dois conjuntos com 23. Eles ficam organizadinhos aos pares. Um conjunto veio do pai e o outro conjunto veio da mãe. Por isso a gente é diferente. Tá? Porque uma característica veio do pai e outra característica veio da mãe. A variabilidade é importante, é maravilhoso. Por quê? Porque dá a gente mudanças, possibilidades.
Tá? Só que no mundo produtivo, às vezes essa produtividade atrapalha na qualidade. Tá? Então, quem acompanha aí, por exemplo, aulas de administração, né, de recurso, produção, sempre que a gente pensar na palavra qualidade, a gente vai pensar na produção, produzir em série, em grande quantidade, aquele mesmo produto. Tá? Então, isso atrapalha a produção. Bom, o que eu vou querer? Se eu quero gerar um clone novo, eu quero gerar um indivíduo com aquele mesmo DNA. Esse é o DNA maravilhoso, fantástico, né? Que eu quero que ele tenha em todos os organismos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma espécie de fecundação in vitro, tá? E aí eu vou utilizar, galera, um óvulo. Óvulo, galera, é o seguinte... É um segundo óvulo de um outro indivíduo. O óvulo é o que a gente conhece como célula gamética. O que é uma célula gamética, galera? É aquela célula utilizada para a reprodução. Tá? O óvulo normalmente é a célula gamética do sexo feminino. Certo? Aqui, nesse núcleo, a gente tem o quê? Um núcleo haploide. N. Certo? A gente tem um núcleo haploide N, ou seja, só com a metade dos cromossomos. Por quê? Porque a gente espera o que acontecer? Pegar esse núcleo haploide e juntar com o núcleo haploide do espermatozoide, gerando um novo indivíduo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente tira o núcleo, remove o núcleo haploide e insere o núcleo da célula diploide. Aquele núcleo perfeito, pronto, bonitinho. Como o óvulo já é uma célula especializada, que entende que ela vai ser fecundada, ela vai entender que esse novo núcleo que entrou é a fecundação dos novos processos. Tá? Então, vai gerar um novo embrião. Tá? Na prática, a primeira ovelha, a gente chamou essa de ovelha A, a gente tirou o quê? O núcleo da célula somática. Na ovelha B, a gente quis o quê? O óvulo sem o núcleo, certo? Só o óvulo. A gente inseriu o núcleo da célula da ovelha A no óvulo da ovelha B. E a gente insere uma terceira ovelha, a ovelha C, que não tem nada a ver com o processo. Ela só vai servir de barriga de aluguel. Eu lembro que alguém perguntou na aula passada sobre barriga de aluguel durante a aula, tá? Porque a gente estava falando sobre fertilização in vitro. Tá? Aqui é clonagem. Tá? Quem é que vai nascer de todo esse processo? Um indivíduo geneticamente igual a ovelha A. Por quê, professor? Porque o DNA dela é 100% igual ao da ovelha A, certo? Normalmente isso tem um interesse econômico, tá? Porque produz o melhor esperma, no caso dos cavalos, porque produz o melhor leite, no caso das vacas, porque produz o melhor lã, no caso das ovelhas, porque é mais resistente a uma determinada praga e assim por diante. Tá? Nas plantas, o processo pode ser um pouco mais simples para clonar, afinal de contas, a gente pode clonar por estaquia, tá? Mas a gente faz algo um pouco parecido se caso o plantio que eu quiser é um plantio por semente, tá? Porque sim, a gente pode gerar estruturas diferentes quando a gente planta uma planta pela semente ou pelo caule, pelo galho. Tá? Mas se meu objetivo não importa tanto, gerar pela semente, às vezes cortar um galho de uma planta já estou gerando clones daquela planta, certo? Então, são técnicas que podem ser empregadas, que são aplicadas no dia a dia, certo? Então, organismos geneticamente modificados estão aqui, ó, são manipulados geneticamente através da tecnologia do RNA e DNA recombinantes, certo? E preenchem um bom pré-requisito no que diz respeito à biotecnologia.
Galera, e a biotecnologia com as nanoestruturas, tá? Vamos entrar aqui agora dentro desse ponto. Resgatando aqui a aula passada. A capacidade de sintetizar, caracterizar e aplicar novos materiais nanoestruturados representa um ponto crítico para o avanço da nanotecnologia. Lembra aí que nanoestrutura, toda nanoestrutura é aquela estrutura que está entre a escala micrométrica e a escala molecular. Certo? O que está dentro da escala micrométrica? Células, tá? Normalmente a gente precisa utilizar o microscópio para conseguir enxergar, seja esse microscópio de luz ou de varredura, certo? A gente consegue enxergar esses pontos. Já uma estrutura molecular, a gente não consegue enxergar, tá? A nanopartícula, meio que também não. O próprio microscópio eletrônico de varredura, ele tem um limite, tá? E esse limite vai ter ali em torno dos 1000 nanômetros de comprimento. O que é importante vocês lembrarem? Conversão de medidas, tá? 1 metro equivale 1 vezes 10 a 6 micrômetros, e 1 metro equivale também 1 vezes 10 a 9 nanômetros, certo? O inverso pode ser também calculado. 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Beleza? Então, fica ligado que tudo isso a gente pode medir. Isso aqui a gente conversou bastante na segunda-feira passada. Em função do tamanho, as nanopartículas têm uma grande relação superfície pelo volume, que é responsável por novas propriedades físicas e químicas. A grande ideia da nanoestrutura é criar novos materiais dentro dessa nanoescala. Lembra lá quais são as classificações básicas dos materiais? Metal, cerâmico e polímero. A partir desse momento em que a gente consegue reduzir esses materiais em uma escala nanométrica, nós podemos meio que misturar esses materiais, criar novas estruturas a partir de suas propriedades físicas e químicas, permitindo solucionar novos problemas. Criar um material mais tenaz. E aí, o que seria esse tenaz? Seria esse material um pouco mais flexível, tá? Mais maleável, que quebra com mais, que tem dificuldade para quebrar, tá? Ou um material mais duro. O que é esse material duro? Aquele material que tem a capacidade de riscar, certo? Essas propriedades da física são propriedades inversamente proporcionais e claramente influenciam diretamente nos materiais e na segurança que esses materiais podem nos passar, certo? Então, a gente cria mixes desses compostos, tá? Outra ideia aqui, ó, também, ó, isto inclui um aumento na reatividade química da superfície de nanopartículas. Por exemplo, que a gente tem agora, o aço inoxidável. Até conversei com vocês sobre ele em outras aulas. O que é o aço inoxidável? É uma liga metálica, tá, de carbono, ferro e outros elementos, tá, que garante àquela liga uma maior resistência quanto à oxidação. Então, é uma liga metálica menos oxidativa. No linguajar popular, ela demora para enferrujar. Tá? Beleza? Na linguagem popular é isso. Tá bom? Só que vocês estão aqui acompanhando as aulas da professora Érica, vocês não vão falar errado, né? Vocês vão falar que é oxidativo, né? Menos oxidativo. Beleza? Um material perfeitamente seguro para ser manuseado em tamanho natural
pode facilmente penetrar a pele na forma de nanopartícula e se tornar um aerosol e entrar em organismos por via respiratória. Sabe a tal da vacina que a gente trabalhou com vocês na aula da semana passada? Tá? Normalmente a vacina ela é aplicada onde? Conta para mim aí onde é que vocês aplicaram a vacina de vocês. Tá? Hoje, galera, hoje a gente tem vacinas dos vários tipos. Você vai lembrar o seguinte: professor, quando eu tinha 5 anos, eu tomei a gotinha. Lembra lá da gotinha? É uma vacina, ela. Ela não era aplicada no braço. Sabe a BCG? A vacina, aquela que essa marquinha que você tem no braço? A vacina da BCG. Vocês têm ela, né? Tem que ter, galera. Então, essa marquinha eu tenho 2, por sinal, tá? Essa vacina aqui é uma vacina aplicada no braço. A vacina que a gente tomou agora, da Covid, ela também foi aplicada no braço, tá? Então, você toma uma vacina e ela vai diretamente, essas vacinas de braço, elas são aplicadas diretamente na corrente sanguínea. Então, o sangue, lá no sangue, o que a gente tem? A gente tem as células brancas, né, os glóbulos brancos, são células de defesa. Elas vão conhecer aquela estrutura logo no ponto, tá? Só que o que é a biotecnologia, galera? É conhecer os processos biológicos, tá? E entender como é que eles acontecem. Se eu sei que o organismo tem contato com aquela doença, por exemplo, pela via respiratória, às vezes é interessante a gente apresentar ao nosso organismo por ela, tá? A gotinha ela vem na boca, não é à toa. A gente apresenta ao nosso corpo a forma da gente nos apresentar aquela partícula. Hoje a gente está falando agora de vacinas nasais, tá? É quase como se fosse um spray, sabe? Normalmente é aplicado, geralmente, né? A palavra é essa, geralmente, salva tudo, tá? Não é sempre. Hoje a gente está pensando na possibilidade da próxima vacina da Covid ser uma vacina nasal, a gente aplicar ela como se fosse o quê? Um spray no nariz. Tá? Porque é aqui nas vias respiratórias que a gente entra em contato. Para isso eu preciso de nanoestruturas, professor? Precisa, porque eu preciso ter essa antígeno em um tamanho ideal que seja penetrado pela nossa pele, das mucosas nasais. A mucosa nasal, de fato, ela é uma pele um pouquinho mais sensível, que, de fato, consegue penetrar alguns compostos, mas a gente já assistiu a aula sobre pele, sobre a estrutura da pele aqui, na nossa disciplina Meu Pequeno Mundo, a gente viu que essas várias camadas que uma pele tem, uma delas é a epiderme, é bem resistente, é bem fechada. Tá? Então, essa nanoestrutura ela funciona justamente para isso, para que essa partícula consiga penetrar mesmo em condições, por exemplo, de um organismo que tenha uma barreira física, como é o caso da pele humana. Certo? Um exemplo aqui prático que a gente tem, tá, de como funcionam essas nanoestruturas aqui, tá, é muito aplicado, por exemplo, as nanoestruturas para compostos, para criar compostos que vão matar outros, né, pragas, por exemplo, tá? A gente tem a prata, tá? A prata é um elemento químico metálico, tá, de grande valor, né, uma joia, né, por exemplo. Vocês sabem que metais se ligam através de ligas metálicas, tá? São ligações metálicas, é um pouquinho diferente das outras ligações covalentes e iônicas, tá? E o que é a grande ideia dele, tá? Elemento de prata, quando a gente pega prata pura, basicamente é elemento químico prata e prata. Cada esferazinha dessa representa um átomo de Ag. Ag é prata, tá? É o elemento químico da prata. Tá? Então, ela está ligada em vários elementos. A grande ideia é que a gente possa diminuir, reduzir o máximo possível, tá? Do tamanho dessa liga metálica. Tá? Então, a gente vai criar pequenas porções dessa prata. Tá? Então, torná-la essa prata como uma nanopartícula, certo? Ela vai ser diluída em um composto, certo? E eu vou associar a esse composto
essa prata em nanopartículas em alguma molécula de extrato vegetal que eu tenha interesse. Por exemplo, a gente fala muito sobre óleos essenciais hoje em dia, né? Óleo essencial com propriedades cancerígenas, ou o que mais? Ou anticancerígeno, né? Anti-inflamatório, certo? Enfim, com diversas propriedades de interesse, tá? Então, eu vou colocar essas partículas, nanopartículas de prata, em uma solução que contenha justamente esse composto, tá? E vou colocar sobre condições controladas de temperatura, pressão e acidez. Claro que eu preciso conhecer muito bem as propriedades da minha molécula de extrato vegetal que eu conheço, para entender a interação que os elementos dessa molécula têm com o metal prata, certo? A partir do momento que a gente tem um controle ideal de temperatura, pressão e acidez, pode haver uma conexão direta, tá? Uma ligação direta entre as nanopartículas de prata, tá? Então, essa é aquela prata bem diluída, tá? E esses elementos químicos. Então, a gente vai ter, ó, o que a gente vai ver é isso aqui, ó. Prata, 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 Ag, Ag, Ag. Cada bolinha dessa aqui, galera, seria um átomo de prata, certo? E a gente iria ver o quê? Uma associação com outras moléculas do meu interesse. Por que isso seria interessante? Tá? Uma partícula completamente reduzida dessa prata conseguiria entrar facilmente, por ser uma estrutura intermediária, praticamente uma molécula, em um composto celular. Consegue entrar por dentro da célula, certo? E ali, claro, que agora a partícula de prata ela não está sozinha. Quem está com ela? O composto extrato vegetal. E esse extrato vegetal ele tem propriedades. Pode ser uma propriedade como, por exemplo, uma propriedade larvicida, de matar algum composto, certo? Na literatura, reporta-se íons como cádmio, zinco e prata, tá? Íons de cádmio, íons de zinco e íons de prata, que podem reagir com bactérias através de diferentes grupos de proteínas, tá? A capacidade de ação da prata na formação de sais pouco solúveis é também considerada como um dos principais mecanismos de atacar as células de bactérias. Então, essa imagem ela representa esquemas, tá? Porque a gente não tem visualizações reais, tá? O nosso microscópio ele é limitado hoje, em 2022. Não sei daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, tá? Mas hoje o nosso microscópio é limitado. Eu já mostrei para vocês imagens, por exemplo, do limite do microscópio. A gente consegue até ver a linha da membrana plasmática, tá? Mas mais do que isso a gente não consegue. Tá? Então, esse esquema seria basicamente isso. Uma nanopartícula, essa esfera seria uma nanopartícula de prata. Tá? Então, dentro dessa esfera está composta por vários átomos de prata ligados entre si. Tá? E essas outras moléculas aqui, observa que a nanopartícula de prata ela é maior do que as moléculas, tá, do extrato vegetal do meu interesse. Tá? E aí é essa outra molécula, tá? Essa molécula desse extrato vegetal com propriedades inseticidas, larvicidas, ou propriedades como, por exemplo, anti-inflamatórias, é que elas vão entrar em contato diretamente com a gente. Certo? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar, tá, para vocês, tá, um vídeo, tá, vamos apresentar o vídeo para eles, lá da nossa visita no Instituto Federal do Piauí. Vamos ver que plantas eles escolheram para estudar e para tentar aplicar uma técnica como essa de nanotecnologia no dia a dia de vocês, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho. Hoje, o
Canal Educação veio no Instituto Federal do Piauí, campus Teresina, para conversar um pouco mais com vocês sobre nanotecnologia. Bora lá? Estamos aqui com o professor doutor Galber Viana para conversar um pouco mais sobre a engenharia dos materiais. Então, professor, diante dessa realidade, é possível fazer pesquisa científica com ciências dos materiais aqui no Piauí? Piauí é um local apropriado. O Instituto Federal, né? Eu sempre digo que é um local apropriado para fazer pesquisa. E aqui a gente pode fazer pesquisa, né, com materiais simples, né? Eu trabalho com o urucum há mais de 5 anos, né? Do urucum você consegue tirar várias substâncias, uma delas é usada para o estudo do câncer, né? Qual seria a vantagem de trabalhar com recurso natural, que é o urucum, que a gente tem aqui no nosso estado? O Brasil é um dos maiores produtores do planeta, né, de urucum, semente de urucum, e ela é rica em várias substâncias, né? E essas substâncias, né, como falei, elas são substâncias que são retiradas da semente do urucum, né? Então eu trabalho com isso, eu trabalho com essa retirada dessas sementes, desse material da semente, e eu uso para a produção de polímeros, né, biopolímeros, eu uso, né, em regeneração óssea, eu uso no desenvolvimento e estabilidade de nanopartículas, né, metálicas. Inclusive, a norbixina, uma das substâncias encontradas, né, no urucum, né, ela tem características, né, eletrônicas bem interessantes, né, que pode ser usada até na produção de imagens 3D. Então, é uma substância local que você consegue plantar facilmente, né? Professor, você pode mostrar como é que seria como essa planta, essa estrutura? Bom, a semente, né, a semente do urucum, né, ela tem um pericarpo. Nesse pericarpo ela contém várias substâncias como o álcool geraniol, a norbixina, a bixina. Então a norbixina, que é essa substância, ela tem 94 graus de pureza, é um material que é obtido aqui no nosso laboratório, né? Então ela pode ter um potencial de aplicação tecnológica muito grande, né? Na área da farmácia, na área de cosmético, né? E já na área alimentar, que ela já é bastante usada. Então com ela a gente pode conseguir produzir polímeros, né? Então aqui é um biopolímero, né, que foi obtido a partir da norbixina, né? E através desse biopolímero foi preparado um filme, certo? Um filme polimérico, né? Que a gente tem estudado o uso dele, né, em restauração óssea, né? Contra ferimentos, certo? É um material riquíssimo, né? Muitas potencialidades, pesquisas que estão sendo realizadas aqui no nosso estado. Obrigado, professor. Estamos com a pesquisadora e mestranda Fernanda Rayane para conversar um pouco mais sobre nanopartículas. Fernanda, tudo bem? Então, a gente já tinha conversado em uma outra aula com o professor Viana sobre o urucum, né, as potencialidades do urucum. O que você tem aí? Como ele pode ser solucionado? Os problemas que a gente tem aqui no nosso estado? Depende de para onde eu vou aplicar esse material. No caso da minha pesquisa, eu estou querendo desenvolver um larvicida para fazer o controle do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? Então, o que acontece? Eu percebi, através de estudos e tal, que o urucum ele tem a propriedade de repelente. Então, eu peguei um dos princípios ativos e eu estou analisando a capacidade dele de agir como larvicida. Eu estou usando a norbixina junto com as nanopartículas de prata. Quando a gente faz só a nanopartícula de prata, a gente pode ter uma solução, às vezes na coloração amarela, depende do tamanho dela, misturar, digamos assim, de certa forma, e eu vou ter um outro componente químico, uma outra solução, que é aquela que eu vou testar para ver como é que ela está. E aí, isso aqui seriam protótipos, né, do que ainda vai ser desenvolvido, mas isso aqui a gente empregaria para combater o mosquito já adulto, a larva, o que seria? No caso em específico, como eu estou desenvolvendo em solução, é para combater a larva, porque no estágio do mosquito, a larva ela tem que estar em contato com a água. A nanopartícula de prata, ela tem uma grande habilidade de matar fungos, matar bactérias, ela tem agindo como carreador, então é uma questão muito interessante que está sendo pesquisada no mundo inteiro, porque a gente está tendo um grande aumento da resistência, sabe, da resistência de bactérias, da resistência de fungos aos produtos que a gente usa, então a gente está procurando alternativas. Voltamos!
E aí, galera? Vocês viram aí, ó, a gente pegou um trechinho, tá, do que acontece numa pesquisa científica nos nossos laboratórios, aqui no IFP, aqui em Teresina, aqui em Piauí, galera, tá? Então são alternativas, são viabilidades, propostas aí importantes para vocês, tá? Galera, no caso aí, vocês viram aí que a pesquisadora, especialmente a mestranda, né, ela explicou para a gente o caminho do processo. Extraiu, tá, lá do urucum, tá, que normalmente, né, o urucum a gente usa para quê mesmo? Alguém me lembra para que o urucum é utilizado? Para corante alimentícia, o coloral, né, a gente usa isso, tá? Na verdade, a maioria das sementes tem grande quantidade de óleo, viu, Érica? Tá? A maioria das sementes tem muita quantidade de óleo. Porque tem que lembrar que a semente é um grande embrião, tá? Então ela vai ter uma massa nutritiva ali que vai nutrir aquela plantinha, aquele bebê embrião, até o nascimento dela, tá? Então tem muita lipídio e pode ser o caso dela ter muita proteína. Todas. Só que, é claro, a gente tem sempre algumas outras coisas, né? Entre esses elementos interessantes, ele tem um pigmento, tá? De coloração avermelhada. Eu confesso que agora eu não me lembro qual é o elemento, tá? Qual é o composto químico que vai dar essa cor, né? Que a gente usa para colorir o nosso alimento, né? Deixar o franguinho mais douradinho, por exemplo, certo? A farofinha, que é aquela cor de farofa do Piauí, que é nossa. Tá? Então, é uma dessas propriedades, tá? Diferente, por exemplo, do açafrão, tá? O açafrão, ele é tirado de uma raiz. A gente tira das sementes, tá? Só que, além desses compostos de coloração, a gente foi observado também que esse urucum tem propriedade... Pode me colocar na tela mesmo, por enquanto? O slide a gente bota depois, tá bom? Para não confundir a cabeça dos alunos, tá? E aí, o que a gente tem? Valeu! E o que a gente tem? Tá? A gente tem algumas propriedades que são anti-inflamatórias, né? Propriedades aí terapêuticas com câncer. É claro que eu preciso separar esses vários compostos. Tá? Não é comendo açafrão puro ali no frango, que ainda vai ser frito, que vai solucionar o problema. Tá? Tem que lembrar, tô fritando aqui o frango, né? Vai esquentar, aumenta a temperatura, tá? Isso pode modificar um pouquinho aquela composição daquele elemento. Então, dentro de um processo de separação, você observa lá que a mestranda explica pra gente que ela primeiro separou, diluiu, e aí ela fez o quê? Ela associou com as famosas nanopartículas de prata. Ela já fez esse processo, agora está em fase de teste, porque ciência se faz assim. A gente pensa num problema. Qual é o nosso problema? Controle de larvas de mosquito. Os mosquitos são problema para a gente por quê? Porque eles causam doença ou porque eles são vetores de doença? Coloca para mim aqui no chat que eu quero saber. Mosquito, galera, em geral é o quê? Eu não vou responder, eu quero vocês movimentando esse chat, tá? O mosquito, eu preciso controlar esse mosquito. E normalmente a gente controla com as larvas, tá? A gente fala muito aqui na escola sobre o quê? Sobre não deixar a água parada, porque para que não tenha a larva. Mas tem muitos lugares que a gente não consegue acessar para poder impedir o crescimento desses mosquitos. Então, vamos colocar aqui algum elemento que tenha essa propriedade larvicida, que consiga acessar o interior das células dessa larva do mosquito para justamente impedir o quê? A transformação, a metamorfose dessa larva de mosquito para que ele não seja um adulto e aí sim ser um vetor da doença. E mosquito, galera, eu estou dizendo mosquito, tá? Mas a gente tem mosquito Aedes aegypti. Mosquito Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya, tá? Mas a gente tem outros mosquitos que vão transmitir, por exemplo, leishmaniose, tá? A gente tem mosquitos que transmitem malária, então tem vários. Então, se eu tiver algum composto que possa fazer isso, muito mais interessante, tá? A gente tem alguns compostos que normalmente os agentes sanitários, né, eles vão colocando lá nos ralos da cozinha, do banheiro, nas nossas casas, né, nos bueiros. Só que essa propriedade, ele tem uma propriedade apenas química, não é biotecnologia, tá?
apenas um composto químico, que normalmente o que acontece quando a gente coloca inseticida nos animais, tá? Seleção natural, ou no caso, seleção artificial. A gente mata os indivíduos menos resistentes e sobrevive quem? Sobrevive os animais resistentes. Então, a maioria dos mosquitos que hoje vivem já foram selecionados através desses compostos que são entregues para a gente pelos agentes sanitários. Então, a gente precisa de alternativas biológicas, tá? Que ganham um pouquinho mais de resistência. Então, é um dos motivos, tá bom? Professor, eu fiquei na dúvida se essas nanopartículas de prata não iriam poluir as águas, tá? Bom, aí teria que perguntar para ela, tá? Teria que perguntar para ela. A gente tem que pensar também a quantidade, né? A proporção, tá? E quais são os efeitos que a prata em si tem nos organismos, tá bom? Então, é um efeito. Sim, é algo que deve ser pensado. Confesso que aí é uma particularidade que a mestranda e os pesquisadores têm que falar, tá bom? Qual é o efeito que essa prata tem nos organismos? Mercúrio, por exemplo, tem um problema. Cádmio, por exemplo, também tem problema para a gente, tá? Mas o prata, aí talvez eu não possa afirmar com tanta certeza para vocês, tá bom? Mas o que de fato vai causar uma diferença naquela larvicida não é a prata em si, mas é o composto químico orgânico que vai ser associado a essa nanopartícula. Agora sim, vamos ver aqui um pouquinho, tá? Mostrando, ó, essa nanopartícula de prata, ela não está sozinha, tá? Essa nanopartícula de prata, ela está associada ao composto orgânico. Vou voltar nessa imagem aqui para vocês verem, ó. É esse composto orgânico que tem com essa partícula de prata que vai, de fato, causar uma diferença, tá? E pode promover o quê? A ruptura da molécula, a ruptura daquela célula existente. Certo? Sim, exatamente. O termo certo seria esse. Essa turma é boa. Olha só, a Erika já associou, professor. A contaminação, o problema dela seria a bioacumulação. Boa! Muito bem, Érica, já está associando aí os conteúdos de biologia de ecologia, tá? Normalmente a gente acumula, né? Mercúrio, né? Primeiro aparece nas plantas, passa para os consumidores primários, secundários, até chegar no último. Vai se acumulando como a matéria, em geral, se acumula. Fantástico, essa turma aqui ainda voltando, tá? Então, tá aí a grande vantagem da utilização de nanopartículas para a saúde. E vocês viram lá também no vídeo, tá? Que o professor Viana falou, tá? Ele que é orientador da mestranda, ele criou películas, né, que podem ser utilizadas também, não necessariamente com as nanopartículas de prata, tá, mas com outras nanopartículas, tá, que podem ser aplicadas, por exemplo, em superfícies corporais, feridas, ferimentos, tá, que podem ser associadas com medicamentos de uso tópico, tá? E hoje em dia cada vez se fala mais sobre esses adesivos, né? Adesivos com medicamentos, com fármacos associados, tá? No qual a gente acaba absorvendo apenas o medicamento, tá? Especialmente na área da saúde, a nanotecnologia está presente em alguns tecidos com características especiais, equipamentos médicos como catéteres, válvulas cardíacas, marca-passos, implantes ortopédicos, protetores solares, produtos para limpar materiais tóxicos, sistemas de filtração de ar e da água, vidro autolimpante, e curativos antimicrobianos, limpadores de piscinas, desinfetantes, muitas soluções, tá? Só para a gente fechar outra ideia das nanoestruturas, entram os nanotubos, tá? De carbono. Tá? Os nanotubos de carbono, devido à sua robustez estrutural e versatilidade morfológica, têm sido utilizados em aplicações médicas. Tá? Eles são extremamente pequenos, chegam no interior das células e podem proporcionar uma modificação estrutural e aplicação de alguns compostos. Tá?
Atualmente, tá, ele tem auxiliado no diagnóstico apenas in vitro. Tá? Então, é uma nanopartícula que pode ter uma ou mais camadas. Basicamente, aqui são carbonos que se ligam, tá, entre si, criando uma estrutura cilíndrica, certo? Ela é uma estrutura que consegue se encaixar no interior das células. Lembra que a nanoestrutura ela é menor do que o tamanho de uma célula e ela auxilia no diagnóstico de alguns componentes celulares, tá? Essa tecnologia ainda está in vitro para caso de células humanas, tá? Porque tem uma relação, sim, danosa ainda à célula, tá? E aí, esse ponto eu posso afirmar, viu, Érica? Nesse ponto, a ciência ainda está solucionando os problemas, tá? Porque ainda pode ser um pouquinho danoso para aquela célula. Então, ainda está em pesquisa científica, em teste. Olha aí! Pronto, eu estava estudando ontem sobre os nanotubos, revisando os alotropos. Valeu, Érica, tá? E aí, só para mostrar para vocês, o urucum, tá? É uma planta, tá? O nome da espécie é Bicha orellana, tá? O que a gente utiliza na prática são as sementes do seu fruto. Observa, galera, que ele é um fruto seco, não é um fruto carnoso, certo? E as suas sementes, mostrando aqui para vocês a carinha da semente deles, é uma semente típica, cheia de óleos essenciais. Normalmente a gente lixa, né? Tritura para poder gerar um pó, tá? E esse pó que a gente utiliza e chama ele de coloral. Tá na nossa tradição cultural desde os nossos povos originários e passando para a nossa tradição. Normalmente a gente compra nas mercearias como coloral para colorir os nossos alimentos. Deixar aquele frango com um cara assim apetitosa, né? E eu vou fechando a nossa aula de hoje falando de comida para não deixar todo mundo feliz, tá? E brigando comigo, porque quando eu falo de comida aqui, o pessoal fica logo reclamando logo comigo. Brincadeira, meus queridos. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, tá? Aí já vai ser um novo mês, já vai ser uma nova temática com vocês, tá bom? Grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.